segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Se alegramos no Senhor porque Ele é bom.
e a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Glória a Deus, no capítulo 1. Lemos isso aqui no começo do ano, no primeiro domingo do ano. Queremos voltar ao mesmo texto. Glória a Deus, em Josué capítulo 1. Viver é uma arte, e pode acreditar, irmãos. Irmão Itamar que o diga, né? Estar vivo não é fácil, né, irmão Itamar? Viver não é fácil não, é complicado. Mas o Senhor tem nos ajudado. A cada dia contamos com o auxílio de Deus, com a ajuda do Senhor, com a graça salvadora desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Josué capítulo 1 diz assim a palavra de Deus, apenas o versículo, vamos ler o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A igreja diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto, dentro da afirmativa do Senhor falando com Oséias ou Josué, depois que o nome é mudado, depois da batalha no deserto, o nome muda para Josué. Deus autorizou que Moisés trocasse o nome de Josué para Oséias, ou de Oséias para Josué. E eu glorifico o Senhor, porque todos os heróis da fé deixaram histórias para nós, Israel. Todos os heróis da fé lutaram e muitos deles viraram mártires para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de contar a história desses homens. A nossa vida, não distante disso, também é uma batalha, também é uma luta. Enfrentamos e vivemos desafios diários na nossa vida. A coisa não é fácil. Eu não sei os irmãos, mas tem horas que parece que não vai dar. Pelo menos para mim. Eu não sei se com os irmãos é dessa maneira. E talvez você diga, mas o pastor está dizendo isso, e quem disse que o pastor também não é humano? Quem disse que também não derrama lágrima? Quem disse que também não grita, ainda que sozinho? Quem disse que também não chora, ainda que os irmãos não vejam? Vivemos, a nossa vida é semelhante a uma roda gigante. Em um momento de estar em cima, mas quando a roda gira, também ficamos embaixo. Mas com todos os percalços da vida, com todas as guerras que vêm de encontro à nossa vida, existe uma convicção no nosso coração de que foi o Senhor que nos escolheu para uma boa obra. Por isso iniciamos esse culto lendo o Salmo de número 121, que diz o texto: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa convicção precisa e tem que estar em Deus. Se não for assim, não suportaremos as adversidades e as guerras que se levantam contra a nossa vida. Conquistar é fácil? Claro que não, porque para toda conquista primeiro vai ter um obstáculo. Mas nós somos brasileiros, e há uma frase popular dita por muitos: sou brasileiro e não desisto nunca. Mas por que muitos têm desistido da caminhada? Porque muitos têm abandonado o ministério, têm deixado de lado aquilo que Deus lhe confiou com todo zelo, amor e carinho. E pode acreditar, muitos deixam o ministério que Deus confiou por causa das guerras, por causa das perseguições, por causa das adversidades, por causa das lutas. E eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer: guerra, luta, adversidade, perseguição, enquanto vivermos nesse plano terreno, nunca vai acabar. Talvez não seja isso que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que é isso que o Espírito Santo quer que você ouça.
Porque precisamos sair da zona de conforto. Precisamos querer, desejar ser vitoriosos. Precisamos almejar isso. E pode acreditar, milagre não vem para a minha vida eu estando de perna cruzada, olhando para o céu como se nada tivesse acontecendo. Existe uma luta e essa luta é real. Eu sempre digo e falo para todos os irmãos aqui, a minha oração tem sido: Deus, me livra. Pastor, livra de quê? Me livra de mim mesmo. Porque o adversário, eu venço ele no nome de Jesus. Agora a minha vontade, o que eu quero, aquilo que eu penso, o que eu almejo, o que eu desejo, que contradiz a vontade de Deus, é humano. E eu preciso crucificar as minhas paixões por amor a Cristo. E essa é a parte mais difícil. É abrir mão de alguma coisa para viver intensamente para o Senhor. Não queremos isso. Queremos que a coisa aconteça segundo a nossa vontade. E pode acreditar, nem sempre vai acontecer segundo a nossa vontade. Vai acontecer quando Deus achar e ver que estamos prontos. E que estamos prontos para viver essa mudança de forma sobrenatural na nossa vida. Josué. Iniciamos o ano dizendo que esse ano seria, o ano de 2018, seria um ano de conquista. E um ano de conquistar. Mas para toda conquista existem obstáculos. E precisamos vencê-los, precisamos passar pelos obstáculos da vida, por aquilo que tenta nos deter, por aquilo que tenta nos impedir. E eu não sei qual é a sua guerra pessoal, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a batalha que eu enfrento, quais são as guerras diárias que eu enfrento. E eu preciso crucificar todo dia a minha carne por amor a Cristo, não por medo do inferno. Eu não tenho medo de ir para o inferno, até porque ele não foi preparado para mim e para lá. Eu não vou, em nome de Jesus. Inferno não é minha casa, não é moradia para ser humano nenhum. A Bíblia fala que ele foi criado para o adversário e para os seus adébitos, para os seus anjos, para ter essa parte que desceu do céu com ele. Então o inferno para mim não é opção. Eu quero é Deus. Eu quero é ir para o céu. Eu vou morar com Deus. Haja o que houver. Ainda que a minha carne seja rasgada, eu prefiro estar com Cristo. Eu prefiro Deus. Glória a Deus. Vai ter momentos na vida que você não vai ser compreendido. Vai ter momentos na vida que você vai olhar para o lado e o seu olhar vai dizer para alguém: me ajuda. E alguém vai fingir que não está vendo o teu pedido de ajuda no seu olhar. Vai ter momentos que você não vai precisar de muita coisa, apenas de um abraço. E há quem diga, poucos se atenta para isso, em dar um abraço em alguém. Alguém contou um testemunho esses dias, se eu não me engano foi quarta-feira, eu acho que foi o irmão Pedro Paulo, que ele deu um abraço em alguém e essa vida então desmanchou, desmoronou, porque tudo que a pessoa precisava, irmão amado, não era de dinheiro, era apenas de um abraço. Somos carentes de atenção, irmão. Somos carentes de Deus. A nossa alma anela pelo Senhor. Por mais que as contrariedades da vida nos afastem da vontade de Deus, mas a nossa alma tem sede de Deus, tem fome e sede do Eterno, porque somos criaturas dele e fomos criados para o louvor da sua glória. Deus não criou o homem para viver uma vida de miséria. Deus não criou o homem para viver uma vida de derrota. Deus não criou o homem para viver uma vida de indecisão. Deus não criou o homem para viver uma vida mais ou menos. Não, Deus nos criou para que em Cristo Jesus fôssemos mais do que vencedores. Mas eu preciso acreditar nisso. Se eu não acreditar nisso, eu não vou viver o que Deus quer que eu viva. E quando eu não vivo o que Deus quer que eu viva, então eu vivo o oposto. Se eu não vivo o que Deus quer, eu estou vivendo segundo os planos do adversário. E não é esse o caminho que Deus tem trilhado para nós, por mais difícil que seja escutar isso. Mas essa é a realidade. O céu é tomado à força. Eu preciso querer ir para lá. Paz, meus irmãos, eu repito e sempre digo quando posso: se você não quiser ir para o céu, nem Deus te leva. Por mais duro que seja ouvir isso, mas é a realidade. Lutas, sabemos que temos. Adversidades também acontecem. Mas para um conquistador não tem obstáculo. Ele sabe que ele vai vencer porque Cristo está com ele.
Ainda dentro do Egito, Josué, quando nasce, ele nasce como escravo, mas a sua alma era livre, pelas histórias que ele ouvia, irmão Heitor. Dentro do Egito, no condomínio de Gósen, que agora deixou de ser um condomínio de luxo e passou a ser terra de escravo. Ele cresceu amassando barro para fazer tijolos para as construções de Faraó. Cresceu como escravo, mas a sua alma era livre. Então, quando Deus levanta Moisés, que o tira do Egito juntamente com o povo de Israel, com os hebreus, na verdade, Oséias vem muito alegre. O seu pai era conhecido, ele era filho de Num, e na primeira guerra no deserto ele está como voluntário para lutar, e Moisés o coloca como um dos capitães, como um dos chefes de uma guarnição para comandar a batalha. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Quando você nasceu para liderar, não adianta, tu nunca vai conseguir se esconder. Se Deus tem um projeto na sua vida, Ele vai soprar o seu nome, a coisa vai acontecer, seja no lugar, em qualquer lugar que você estiver. O milagre vai acontecer na tua vida, e por intermédio da sua vida outros obterão vitória da parte de Deus. Depois de vencer a guerra no deserto, atravessa o Mar Vermelho. Então ele presencia muitos fatos que aconteceram no deserto, após a travessia do Mar Vermelho. Josué, ele presencia a rebelião de Coré. Ele presencia como que o povo era Moisés, ou como que o povo era traiçoeiro e dava trabalho para Moisés. Ele observou toda a situação e como que Moisés resolvia as questões do povo. Ele observou que Moisés tinha uma vida de oração, tinha uma vida de integridade, tinha uma vida de busca, tinha uma vida de separação, tinha uma vida de obediência. E obedecer é muito difícil. Pensa, uma coisa que é difícil é obedecer. Mas Moisés tinha uma vida de obediência e Josué observava tudo isso, sem entender e sem ter a noção de que com toda aquela observância que ele fazia com Moisés, Deus já estava o preparando para um salto muito maior do que ele imaginava. Um certo dia Moisés vai para um monte e fica lá durante 40 dias e 40 noites orando. E ele não podia levar ninguém, porque era um trato entre ele e Deus. Mas Josué vai seguindo Moisés. E quando Moisés sobe o monte, ele para no pé do monte, como quem diz, aqui tem um muro invisível. Daqui por diante eu não posso ir, então ficarei aqui no pé. E ele não arreda o pé dali. Enquanto ele observava Moisés, Caleb observava ele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem sempre alguém observando você. Hebreus capítulo 12 diz a Bíblia: ora, há uma tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, está de olho nas nossas obras. Melhor do que uma pregação com palavras é a pregação com um testemunho de vida. É quando você não precisa abrir a sua boca e as pessoas ao redor e ao derredor identifica a pessoa de Jesus Cristo na tua vida e fala: aquela irmã é diferente, aquele irmão é diferente. Eu sinto paz quando ele fala, eu sinto alegria quando ela fala, eu sinto vontade de estar perto dele. Porque a coisa mais triste que se tem, irmão, é quando tem alguém muito carregado. A gente também sente, né? E se não há uma estrutura para combater aquilo, a vontade é de correr para bem longe. É verdade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então precisamos estar cheios de Deus para atrairmos milagres e que vidas sejam abençoadas por intermédio da nossa vida. Enquanto Moisés estava no monte adorando, o povo que não tinha tanta firmeza com Deus traz do Egito a sua cultura. A cultura do Egito veio com os hebreus para o deserto, já vivendo liberdade. Então eles pensam: passou-se muitos dias, Moisés morreu lá em cima, e consegue persuadir Arão para que reunisse todos os ouros ali e fizesse um bezerro de ouro, que era também um dos deuses do Egito, era um touro.
E eles agora começam a adorar a esse bezerro de ouro. Enquanto Deus estava dando as leis para Moisés, o povo estava se corrompendo aqui embaixo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando alguém crente, já antigo na fé, fala assim, ora por mim, tu diz assim, não vou orar não. Eu vou te ajudar em oração. Orar por você é muito cômodo, é muito fácil, mas eu posso fazer um propósito contigo. Então nós vamos orar junto. Pastor, por que disso? Porque tem pessoas sobrevivendo e vivendo apenas disso, da fé dos outros, quando na verdade você tem que desenvolver a sua fé com Cristo Jesus. Porque vai ter momentos na sua vida, vai ter momentos na minha vida, que as pessoas não estarão, irmã Cleia, não estarão perto de mim, e eu vou precisar ter uma base, uma estrutura sólida, para poder enfrentar as adversidades e vencê-las. Porque a palavra de Deus precisa estar dentro do meu coração. Salmo de número 119, versículo 96, diz a Bíblia, em toda a perfeição vi limite, mas tu, Senhor, tu és ilimitado. O Senhor, para o Senhor não tem limite. Salmo 119, versículo 105, diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. E o salmista ainda completa dizendo, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Se a palavra de Deus não for suficiente para a nossa vida, meu irmão, nada mais é. Se a palavra de Deus não nos traz a garantia de uma fé perfeita, de um milagre maior com Deus, nada mais pode então suprir a necessidade da sua alma. Se a palavra de Deus não conforta o meu coração, não tem sentido estar aqui cantando, não tem sentido estar aqui dizendo que Ele é poderoso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se espera. Tu não precisa ver nada, você precisa acreditar. Aleluia, que Deus não te chamou para viver uma vida de miséria. Deus não te chamou para viver uma vida de fracasso. Deus não te chamou para viver uma vida de derrota. Deus te chamou para voar alto como águia. Deus te chamou para triunfar com Ele. Deus te chamou pelo teu nome. Te chamou como mais do que vencedor. Te chamou como filho dele. Te chamou como cordeiro de uma grande promessa. O céu nos espera, irmão. O céu nos espera. Mas até chegarmos no céu, até ouvirmos o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 34, viveremos muitas adversidades aqui. E o que está escrito em Mateus, pastor, 28, 34? Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do século. Mas não é para qualquer um. Eu preciso primeiro vencer os desafios que vêm sobre a minha vida aqui nesse plano terreno, aqui nessa terra ainda. Josué ele tinha algumas qualidades. Josué tinha qualidades assim extraordinárias, tremendas e poderosas. Josué era um excelente, ótimo auxiliar. Em momento algum ele pensava em ocupar o lugar de Moisés. Ele estava ali para ser amigo, dizendo assim, Moisés, se precisar tem o meu ombro aqui, tá? Se precisar eu estou aqui. Não sei muito não, mas pode contar comigo. Ele está dizendo isso. É o que Josué está dizendo para Moisés. E por isso que a amizade deles, aleluia, foi por um período de 40 anos de amizade, de relacionamento. Hoje a coisa mais difícil que se tem, irmãos, é chamar alguém de amigo. A coisa mais difícil que tem é chamar alguém de amigo, irmão, tá lá. A coisa mais difícil que tem é você convidar alguém para poder ir na sua casa, convidar para sentar em roda da tua mesa, e talvez você nunca tenha pensado na gravidade,
na seriedade que tem nisso, em abrir a porta do teu lar e convidar alguém para sentar em roda da sua mesa. O salmista, no Salmo 23, o texto diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que andasse eu pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então Davi ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Dentro do radical hebraico está dizendo, o salmista está dizendo: prepara uma mesa, os amigos sentam e os inimigos ficarão de longe olhando. A sua casa não é para qualquer um entrar dentro dela. A sua casa é o seu lugar de descanso, é o seu lugar de paz. Mesa fala de comunhão. Quem estamos trazendo para viver a nossa particularidade, a particularidade da nossa casa? Quem estamos convidando para poder sentar em roda da nossa mesa? Saul, ele cometeu um erro muito grave, dentre muitos erros que Saul cometeu. Houve um erro gravíssimo, ao meu ver, como leitor da Bíblia, como aquele que tenta examinar e estudar as Escrituras. Ele cometeu um erro muito sério. Ele promoveu guerra, Daniel, contra o homem que mais amava ele, contra o homem que mais respeitava ele. Quem é esse homem, pastor? Davi. Davi nunca quis o mal de Saul. Davi nunca quis tomar o lugar de Saul. Até porque que mesmo depois de ter sido ungido a rei, ele continuou servindo a Saul, mesmo sabendo que Deus havia rejeitado ele. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Se Deus tem um plano de exaltação para a sua vida, você não precisa desejar que ninguém caia. Você não precisa desejar que ninguém morra. Deus ele faz acontecer no tempo certo, na hora certa. Você só precisa continuar sendo fiel a Ele. Você só precisa continuar acreditando na soberania desse Deus Todo-Poderoso. Relacionamento. Precisamos de um relacionamento maior com Deus. Precisamos ouvir as batidas do seu coração, como o apóstolo João. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. Precisamos ter uma intimidade a mais com o Senhor. Tem horas que é mais fácil se confessar ou confidenciar coisas da nossa intimidade para um amigo do que dobrar o joelho e falar diretamente com aquele que nunca nos trairá, com Deus Todo-Poderoso. Vai ter coisas na minha vida que por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir da minha boca. Salmo de número 139, versículo 1 diz a Bíblia: antes que a palavra me viesse à boca, Ele já sabia o que eu iria dizer. Salmo 139, versículo 16 diz a Bíblia: ainda informe estava no ventre de minha mãe, os ossos não estavam nem formados ainda. Então a Bíblia vai dizer que, pastor Bueno, Ele já conhecia toda a nossa história. Nada foge do controle de Deus. Até as guerras, até as lutas, é o tempero do milagre. As lágrimas que você derrama hoje é para um sorriso, aleluia, um sorriso amanhã, um sorriso diferenciado, dizendo: eu passei, eu venci, eu obedeci, procurei manter um relacionamento com meu Deus, e agora estou aqui recebendo do Senhor aquilo que Ele preparou para a minha vida. Ele era amigo. Josué era amigo de Moisés e nunca tentou ou almejou em seu coração ficar no lugar dele. Um outro ponto é a promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo, e o tempo é que nos arrebenta, irmão. O tempo é que é complicado.
Porque por mais que você ouça uma fala de Deus hoje para a sua vida, o tempo ele passa. O profeta Jeremias, ele profetiza dizendo assim, se eu não me engano é o capítulo 28 de Jeremias, é o capítulo 29, que fala assim: o profeta que profetiza a paz em tempo de guerra não é reconhecido como tal até que a paz aconteça. Sabe o que a pessoa que está vivendo uma luta não quer ouvir? Não quer ouvir de forma alguma, irmão Heitor, Marcelo, Veloso, irmã Jennifer, irmã Jussara. Sabe o que alguém que está na luta não quer ouvir de forma nenhuma? Deus vai te dar vitória. É como se fosse nada isso. A pessoa geralmente quer um mapa do tesouro, quer um mapa que leve ela a solucionar aquela situação e a não viver mais aquilo ali. Tem coisas que não vai ter explicação. Tem coisas que por mais que um profeta na terra queira profetizar, tem um momento do silêncio, tem um momento do divã, tem um momento que é o homem de Deus. E ninguém vai te livrar disso, ninguém vai me livrar disso. Então, se nós não tivermos com o relacionamento em dia, deixemos de acreditar nas promessas. E quando deixamos de acreditar nas promessas aqui da terra, do que possa vir a acontecer para nos beneficiar aqui na terra, consequentemente também deixamos de acreditar da promessa de morar no céu com o Senhor. Olha a importância que tem de se acreditar, a importância que se tem de crer que Ele vive. A promessa, disse Deus: eu serei contigo. Irmão, isso não basta, não? Eu não sei se você já observou, mas em Josué não precisou de Deus fazer outra promessa para ele, a não ser dizer: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Diga para o teu irmão assim: Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Por isso que você está de pé, por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui, porque Deus tem sido fiel conosco. Eu não sei se você sabe recitar o Salmo de número 46, mas o Salmo de número 46 ele é todo dentro de uma afirmativa, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transporte para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio, ou cujas correntes alegram a cidade de Deus. E adiantei o texto: o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará. Aleluia, Deus ajudará a romper da manhã. Por isso as nações se embraveceram, os reis se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. E contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Então está aqui um dos versículos que os crentes gostam de recitar. Versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Aleluia! É o nosso refúgio. Eu não preciso de outra palavra a não ser essa palavra de um Deus que me garante que eu não vou vencer. Ele me garante que eu já venci, porque Ele já venceu por mim. Aleluia, Ele já venceu por mim. Deus é fiel. Em Deuteronômio capítulo 11 até o versículo 12 fala sobre as maldições para aquele que não obedece às leis de Deus. E no capítulo 11 versículo 13 também fala sobre as bênçãos para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Às vezes deixamos de conquistar algumas coisas porque não somos tão fiéis, né? Porque não obedecemos tanto quanto era para obedecer. Uma outra situação também que nos impede de viver o sobrenatural é não acreditar no ministério, no chamado pessoal de Deus para a nossa vida.
Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem pessoas de Israel que até hoje está orando, perguntando: para que o Senhor me chamou? Eu vou para onde? Se a minha vida acabar hoje, para onde eu vou? Paz, meus irmãos, tem pessoas que não sabem nem para onde vai. Está pior do que cego no meio do tiroteio, procurando o caminho, mas não encontram. Eu preciso acreditar que existe um céu que me espera, que existe um Deus que vela pela minha alma. A grande convicção: só é possível ter convicção do ministério, da chamada, ou de uma conquista, ou de algo que eu quero almejar, ou desejo obter da parte de Deus. Só é possível quando eu exercito a minha fé. Eu só posso conquistar se eu acredito. Se eu não acreditar, como é que eu vou conquistar aquilo que eu não acredito que eu vou conquistar? Como é que eu posso ganhar uma batalha se eu vou para ela, para lutar essa guerra, já assim: será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Como é que vai ser? Eu tenho que ir na garantia da palavra que Deus afirmou no capítulo 1, versículo 5: eu serei contigo. Aleluia. Se Deus é contigo, pode vir o que vier. Pode vir o que vier, você não será envergonhado, você obterá a vitória da parte de Deus. Glória a Deus. Mas é necessário que coloque a fé em ação. Aleluia. Uma outra coisa que é necessário para conquistarmos o sobrenatural, para conquistarmos algo de Deus, é termos determinação. Glória a Deus. Atitude e determinação. Começamos o ano, e muitos na virada do ano dobram os joelhos, antes do relógio bater 0 horas. Senhor, o que eu fui no ano 2017 não quero ser mais, então esse ano vai ser assim. Eu quero, tenho o meu projeto de vida para 2018. Escreve no papel, é muito bonito. No papel tudo fica muito legal, mas o negócio é quando vai para a prática. Aí passa o primeiro mês, ok, ainda estou com o café em dia. O segundo mês, estou com o café em dia. Do terceiro mês em diante, a gente até esquece do que tratou com Deus. Eu não sei se isso acontece contigo, mas já aconteceu comigo isso. Até esquecemos o que tratamos com Deus. Aleluia. E uma outra coisa que não pode faltar em nós: a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, no lugar de medo, temos que ter coragem. Tu tem coragem para conseguir romper, para atravessar esse mar, esse turbilhão de dificuldade que vem de encontro à sua vida? Não houve um conquistador maior na Bíblia, aleluia, como ou igual a Josué em seu tempo. A Bíblia diz que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, e aonde ele colocou a planta do seu pé, se a guerra era legítima, Deus dava terra para ele. Deus entregava os povos para ele. Podia ser uma nação numerosa, má e ímpia. Aleluia, o Senhor ia na frente e concedia para ele a vitória. Josué conquistou porque acreditou na chamada de Deus para a sua vida. Será que você acredita naquilo que Deus falou que vai fazer por intermédio de você? Você acredita, Pedro, que vai ter 500 funcionários? Acredita, irmão Itamar? Aleluia, que o Senhor está te fazendo voar alto? Acredita, irmã Janete, que ainda vai estar dando alto aqui ainda? Eu também acredito. Glória a Deus. Tu acredita naquilo que Deus falou contigo? Porque se você não acreditar naquilo que Deus falou no teu coração, eu não tenho obrigação de acreditar. Acredita, irmãos, que um dia vamos sair desse plano e vamos morar com Ele lá em cima. Glória a Deus. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio. Estamos fazendo história. Hoje lemos a história de Josué porque foi um grande conquistador. Mas amanhã faremos história. Josué, no capítulo 24, versículo 9, ele morreu com 120 anos de idade, com muitas conquistas, sendo fiel ao Senhor, e em momento algum traiu o Senhor ou abandonou o Deus verdadeiro. Constância. Precisamos ser constantes diante de Deus.
Por mais que as guerras venham, por mais que as lutas surjam, Deus é maior. Glória a Deus. Um conquistador deixa a história para ser contada. De que forma que vão se lembrar de você amanhã? De que maneira que vão se lembrar de você amanhã? Hoje, dentro dos heróis da fé que temos, e muitos homens que foram levantados há poucos anos atrás, como Dwight Lyman Moody e vários outros homens, Carlos Eduardes e outros pregadores que foram ícones de Deus. Falamos da história deles, dos grandes avivalistas da época, Paul Yang-Chun, Ben Hinn e vários outros homens. Falamos sobre esses homens e está dentro do nosso tempo ainda isso. A história deles são contadas por nós hoje. Mas amanhã, como que contarão essa história? Como alguém que era crente, que acreditava em Deus, mas não acreditava o suficiente para poder romper, para poder ir mais além, para poder vencer as adversidades. De que maneira que seremos lembrados? Como aquele que viveu da fé dos outros? Ou como aquele que ousou e fez como Pedro: se és tu, aleluia, manda-me ter contigo por cima das águas. Precisamos olhar para dentro de nós e começarmos a se perguntar: aonde queremos chegar? Como está a nossa fé? Como está a nossa vida com Deus? De que maneira que vão se lembrar de nós amanhã? Ou você acha que nasceu para semente? Não. Todos nós um dia vamos. E a nossa história vai ser contada por alguém, mas de que forma? De que maneira? De que jeito? Um crítico não faz história. O crítico, ele ganha até dinheiro, mas com a história dos outros. E aquele que faz história não tem tempo de ficar contando a sua história diariamente. Ele dá a outros a oportunidade para escrever sobre ele, ou para contar a história dele mais à frente. Esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo de romper. Esse é o teu tempo de acreditar. E a palavra de profecia para a tua vida nessa noite é: eu serei contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso te basta. Amém. Se você acreditar que Deus é contigo, se você acreditar que Deus é contigo, nada e nem ninguém se susterá diante de ti. Glória a Deus. Se você acreditar que Deus é contigo e colocar a sua vida no altar, nada e nem ninguém poderá atrapalhar o que Deus tem a realizar na sua vida. Glória a Deus. Mestre, oh aleluia, Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou. Aleluia. Só porque estás comigo eu
ultrapassar barreiras. Esse é o tempo de conquistar o impossível. Esse é o tempo de voar muito mais alto. Esse é o tempo de ir mais além. Esse é o tempo de voar com Deus. Esse é o tempo de viver os sonhos de Deus na sua vida. E não deixa que nada impeça isso, porque Deus é contigo. Aleluia, Senhor Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu povo, pela vida dos seus filhos e filhas que aqui estão. Que uma unção de conquista, que uma unção de fortalecimento, que uma unção de sobrenatural, que uma unção do haja de Deus, que uma unção do favor do Senhor que venha sobre o teu povo nessa hora. Te agradecemos porque temos a certeza, Pai, que ainda dentro desse mês o Senhor trará milagres para vidas que aqui estão. Obrigado, Deus, porque esse é o ano de vivermos novidades de vida. Esse é o ano de vivermos aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. Esse é o ano de conquistarmos o impossível. Esse é o ano, ó Pai, de irmos um pouco mais além. Esse é o ano de entrarmos para dentro do vasto oceano do Espírito. Obrigado, Deus, que cada filho e filha que aqui está, que seja abençoado nesse momento, que seja guardado e que saiam daqui com a fé renovada, com a fé fortalecida, com a unção de Deus, porque amanhã, Pai, esse filho e essa filha deixará história para ser contada. Eu te agradeço pela vida do seu povo, eu te agradeço pela vida dos seus filhos,
em o nome de Jesus. A igreja militante que concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aos sábados, às 9 da manhã, está tendo a nossa escola bíblica, tem sido uma bênção. Começou sábado agora, e o próximo professor desse sábado